mais aqui. Esperar a galera entrar. Estou só esperando o pessoal entrar. Enquanto vocês entram, vou fazer uma propaganda, ó, do pão de mel da Balduco. Depois eu vou dar meu endereço. Quem quiser mandar do Brasil, ó, esse pão de mel aqui, ó, eu amo. Bom demais. Foi falar de boca cheia, mas eu falo. Deixa só entrar mais um pessoal, gente. Vou falar um pouquinho desse processo seletivo da Gol. E vou aproveitar um gancho e falar um pouquinho da United, tá? Ó, pra quem chegou agora, enquanto eu tô esperando o pessoal entrar, tava comendo pão de mel da Balduco, adoro. Sugestão de presente, meu aniversário é em novembro. Não lembro nem a data de aniversário. Meu aniversário é em novembro. Mas dia 31 de maio agora é dia do comissário. 31 de maio, dia do comissário de bordo. Quem quiser me dar pão de mel de presente, eu vou estar no Brasil. Vou estar fazendo uma ação bem legal na minha escola. Pra quem não sabe, eu tenho 2 escolas no Rio. Não é escola de aviação, escola de criança. E nós vamos comemorar o dia do comissário. Como parte, eles são pequenos, mas através desse tipo de ação a gente consegue encorajar as crianças a estudar. Então eu vou estar lá nas minhas escolas, nas 2, uniformizado. A Isabela, super moça, ela vai estar presente, vai fazer uma peça para as crianças. E aí a gente conta como é trabalhar no avião, a gente mostra a foto, aquela coisa toda. As crianças ficam com os olhos cheios de brilho. E aí incentiva, a gente fala, ó, tem que estudar para poder virar comissário. Como é que é, né? Aí os pais em casa incentivam, as crianças acabam levando aquilo para si, né? Mas galera, boa noite. Eu decidi fazer essa live, primeiro que eu tô em casa à mercê da escala, de sobreaviso, sem ter muita coisa para fazer. Se a live foi interrompida porque eles me ligaram, mas eu acho que não vão me ligar porque não tem nenhum voo aberto. E eu acabei fazendo essa live porque eu postei aí sobre a seleção. A Gol vai começar a contratar comissários, então eu vou falar um pouco. Já fiz uma outra live antes explicando como funciona o algoritmo que seleciona esses currículos, então vou dar algumas dicas para vocês sobre como colocar o currículo. E como eu mostrei aí do caso aí do Uber, do motorista do Uber, que eu encorajei ele a entrar para a United, tô super feliz porque hoje ele lembrou de mandar uma mensagem agradecendo e disse que passou. Ele passou e vai começar a voar na United. Então vou falar um pouquinho do processo para as 2 empresas, tá? Mas vamos começar pela Gol. Aí, ó, Brasil, bastante gente esperando, querendo voar na Gol, melhor empresa do Brasil. É a número 1, gente, para trabalhar número 1. Só quem trabalha na Gol, só quem voa na Gol sabe o que é voar na Gol. Você pode ter 350, pode ter a 330, pode ter um avião que for, mas não tem nada mais prazeroso do que voar a família 737 na Gol. Família Voe Gol, sangue laranja, para sempre, tá? Então é o seguinte, a Gol vai contratar aí não sei quantos comissários, mas para quem não sabe, eu já voei na Gol. Voei quase 2 anos na Gol. E na minha época foi um processo seletivo bastante extenso e intenso. Ele foi longo, foram 5 etapas. Eu morava no Rio, então eu tive que ir para São Paulo 5 etapas para fazer esse treinamento. O primeiro dia foi logo o inglês, que ali, gente, quem não tiver inglês, minha sugestão, não aplica agora. Estuda inglês, investe no inglês, porque o inglês manda na aviação. Tudo hoje em dia é inglês, inclusive até para colocar o seu currículo. Hoje em dia, dica para ser selecionado, tem que colocar algumas palavras-chave em inglês, porque a aviação está usando muito, tá? Então, assim, na minha primeira etapa da seleção da Gol, eu tive o inglês e acho que foi só inglês. Acho que foi só inglês. Aí na segunda etapa a gente teve um teste de português, teve um teste de geografia, para ver se você conhece todos os estados e as capitais do Brasil. É mais do que a sua obrigação. A gente passa aí na escola estudando geografia até o 2º grau. Você se formar sem saber as capitais, olha que tem gente que não sabe. Quando chega da Bahia para cima, é a briga do cachorro louco, que ninguém sabe o que vem primeiro e o que termina. E engraçado, por incrível que pareça, é a região que vocês mais vão gostar de voar.
quem já voa aí, ó, pode confirmar isso daí. São os melhores hotéis, os melhores cafés da manhã, as melhores praias. E para mim é o melhor público que tem para trabalhar, porque você, assim, eu sou entusiasta da aviação. Eu não vou por causa, é lógico, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, mas eu não faço simplesmente por causa da grana, eu faço porque eu gosto. E a aviação, você transportar sonhos, entendeu? Você ser a primeira experiência daquela pessoa que passa a vida inteira juntando dinheiro para voar de avião uma única vez na vida, ela cria uma expectativa, então você poder receber as pessoas com aquele sorriso, você faz a diferença na vida delas. E você transporta também situações ruins, por exemplo, alguém que perdeu um ente querido, está indo para o enterro, você poder dar um conforto para aquela pessoa, entendeu? Então, a aviação é isso, gente. A aviação, você transporta o mundo, você transporta a vida. Tá, então, voltando lá ao que eu estava falando, teve a prova de geografia na segunda etapa e a dinâmica de grupo, que é onde fica todo mundo junto, fazer aquela dinâmica. Dali eles te mandam depois para uma sala individual para fazer como é que é o nome? A entrevista pessoal com a gerente e comissário. Na época, a minha gerente foi Elizabeth, mas logo depois trocou para Maria Rita, querida, morrendo de saudade dela. Cláudio Otero, o pessoal do treinamento, Alex. Nossa, só gente legal na Gol. Se deixar eu ficar falando da Gol até amanhã. E também eu vim ontem, voltei do Brasil, peguei Gol do Rio para São Paulo e logo de cara, assim, chefe do voo era o Marcelo Resch, lá do treinamento. Quem conhece sabe, assim, pessoa super do bem, amo de paixão. Ele era o chefe do meu voo. Então, aí na segunda etapa foi isso. Aí depois a terceira etapa, onde a gente ia fazer o toxicológico, né? Que é eliminatórios, fazer o bafômetro, o xixi no potinho, para ver se você usa alguma coisa ilícita, que não seja algum medicamento, alguma droga, alguma coisa. A quarta etapa, a gente voltou para fazer o exame médico, tipo o CMA, todos aqueles exames. E a quinta etapa, a entrega de documentos, que também é eliminatório, que se você não tiver tudo, se você não tiver todos os documentos ali, você é eliminado, entendeu? Mas agora vamos falar de seleção, como que a gente faz para chegar na seleção. Mas antes eu quero mandar... Eu tenho que ler algumas pessoas aqui que escrevem, peraí. No Brasil, Ana Paula Martins me inspira, e nos Estados Unidos você, Rodrigo. Saudade dos vídeos no YouTube. Volta a postar. Eu vou voltar a postar. É porque eu levei o meu equipamento de vídeo para o Brasil para fazer vídeos nas minhas escolas. Então acabou ficando lá. Eu tenho que trazer. Eu vou trazer agora, nessa semana que vem, eu vou entupir meu YouTube de vídeos. Tá? Agora eu tô mais confidente para gravar vídeo. Antigamente eu ficava meio nervoso, ficava sem graça, mas agora, depois desse monte de live, tá? Eu vou gravar. O Edu Beth tá falando aí, Rodrigo, depois faz outro vídeo da rotina no avião. Vou fazer. Bem legal aquele vídeo lá. Quem não assistiu ainda, tá salvo aí na minha bio do Instagram. É um vídeo, acho que são 18 minutos, que mostra toda a minha rotina, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou voar. Eu fiz um voo no 787 de Denver para São Francisco e depois voltei no 777. Tá tudo lá mastigadinho, tá? Mas pode deixar. Gente, seleção, notícia boa, a Gol tá contratando o comissário, tá? Só mais uma pergunta, rapidinho. Rodrigo, uma dúvida, o ICAO para trabalhar nos Estados Unidos ou em outra americana tem que ser 6. Então, aqui não é ICAO para trabalhar aqui. Aqui você tem que falar inglês, que é a língua mãe da companhia. Você vai ser testado em outro idioma se você aplicar para uma vaga de outro idioma. Mas eu vou chegar nesse ponto. Vamos segurar as perguntas aí, senão eu não consigo explicar tudo. Então, gente, quando você vai aplicar para a companhia aérea, no caso da Gol, hoje em dia tem uma demanda muito grande, infelizmente, tá? Isso é uma realidade. É uma oferta muito grande de comissários para a quantidade de vagas de trabalho que tem disponível, tá? E muita gente faz o curso, muita gente tenta a vida inteira, muita gente acaba não conseguindo e outras conseguem. Isso é uma realidade, mas a gente tem que tentar, porque não tem nada pior do que você estar depois aí com 60, 70 anos pensando, poxa, quando eu estava lá com 20, com 30, com 40, se eu tivesse tentado para comissário, será que eu teria conseguido? Como seria a minha vida? Entendeu? Não deixa isso acontecer com você, pelo menos tenta, porque aí se você não conseguir e for tentar outra coisa, pelo menos você tentou. Mas para tudo na vida, não só para comissário, tudo que você for fazer, tenta, tá? Então, quando você preenche devido a essa demanda, quando você preenche o currículo,
Hoje em dia, esses currículos eles são selecionados por um algoritmo, não é mais... Não vai, por exemplo, a Go recebe 100 mil currículos. As pessoas não vão analisar esses currículos um por um. Esses currículos vão cair num filtro, tá? E esse filtro vai filtrar palavras-chave na área de experiência, na área de empregos, seus empregos anteriores, na área de skills. Como é que é skills em português? Atributos, né? Uma coisa assim. Então você tem que estar atualizado da linguagem da aviação hoje em dia. Então uma dica, vão em busca dos sites, aí tem, acho que é Aeroflap, Panrotas, para vocês se atualizarem do vocabulário da aviação, como é que está funcionando. Porque na hora que você vai preencher o currículo, você quer falar, eu tenho experiência de atendimento ao cliente. O algoritmo não vai filtrar, porque não é mais atendimento ao cliente, é Customer Service. Tá? E também já está sendo usado isso no Brasil, Customer Service. Eu tenho experiência com sala VIP, não é mais sala VIP, é lounge, VIP lounge, tudo lounge. Então pega principalmente quem já está tentando aí há bastante tempo e está colocando o currículo não é chamado, pega esse vocabulário e lê, procura na internet o que está atualizado para você poder colocar as informações nesse algoritmo. Se eu não me engano, para aplicar para Go é no site vagas.com, alguma coisa assim. Em algum momento da sua application, lá do seu formulário, vai ter um espaço para palavras-chave. Vai falar assim, descreva abaixo os seus atributos. É ali que você tem que investir nessas palavras-chave, para na hora que o algoritmo selecionar, ele não descartar o seu currículo. E esse currículo conseguir chegar nas mãos de um recruiter, né? Um selecionador, uma pessoa que essa sim vai ler a fundo o seu currículo, ver se você tem a formação para isso. A formação, se você está atendendo aos requisitos da vaga. Porque a Go também, quando ela vai lá e coloca vaga para comissário, ela escolhe as palavras-chave que ela quer ser encontrada. Quando você vai colocar um anúncio aí no OLX, um anúncio no Mercado Livre, tem um campo para você colocar as palavras-chave do anúncio. Por exemplo, eu quero anunciar uma cadeira de bebê que balança. Aí você põe lá, balancinho, bebê, creche, berçário, palavras que levem aquilo ali. Então você tem que estar atualizado sobre o idioma da aviação, o que está sendo falado na aviação. Tá? Por exemplo, o exame médico, que é CMA, investe em tudo. Não poupem palavras, principalmente na hora da descrição. Pode escrever um texto longo, porque esse texto na apresentação, ninguém vai ler o seu texto. O computador vai pegar as palavras-chave do seu texto para poder te levar até essa vaga. Tá? Aí depois, caindo na mão do recrutador, já fica uma coisa mais fácil, porque ele vai ver o seu currículo a fundo, muito cuidado na hora que for escrever. Tem muita gente aí cometendo erros de português, eu recebo muitas mensagens de gente que fez o curso, fez a ANAC, passou e não está conseguindo, e nas mensagens assim tem erros de português assim, gente, grotescos. Leiam livros, dá uma revisada, tá com dúvida se é mais com I ou mais com S, o Google tá aí, gente. Hoje em dia não é mais Aurélio, no Google você acha tudo. Eu tenho dúvida de vez em quando. Na semana passada mesmo, uma palavra aí que eu não lembro agora, mas eu tava no Brasil, aí eu tava... lembrei. Eu tava conversando com meu irmão, aí eu falei assim, o Vitor, a gente tem que colocar uma luz agora nesses degraus da escada. Aí eu pensei, não, degraus. Não tenha vergonha, eu fui no Google, olhei, é degraus, tá? Degraus. Então, tem dúvida, se prepara bem, tá bom? Inglês, vamos falar de inglês. Gente, é fato, as companhias aéreas hoje em dia elas pedem o inglês intermediário. O que é o inglês intermediário? Não é hi, my name is... Não é isso não, gente. Inglês intermediário é você conseguir no mínimo estabelecer um contato com a pessoa daquele idioma, tá? E saber dar instruções de segurança, saber passar as opções do serviço de bordo. Tem que falar. Eles não querem que você seja fluente. Por exemplo, que você chegue... Como que eu vou dizer? Eles querem que você chegue... Sir, for the dinner we have chicken or pasta. Eles não querem que você chegue... Sir, would you like to join us for dinner tonight? We have this special meal. I have chicken or pasta. I have chicken with zucchini, rice. Eles não querem isso.
tá? Vocês estão voando no Brasil. Eles querem que você consiga, no mínimo, se comunicar. Sir, I have chicken and pasta. Sir, this is an emergency window. Would you be able to open? Você não precisa chegar... Excuse me, sir. Are you really able to assist in evacuation opening the window? Eles não querem que você fale assim. Eles só querem que você seja claro e consiga transmitir. Então, se você não fala, se você não consegue se comunicar, só pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha seleção na Gol, um dos selecionadores virou pra menina que tava do meu lado, porque ela tava falando bem, né? Mas tudo ali dentro daquelas perguntas de seleção. Aí ele virou pra ela e falou assim, do you like to travel abroad? Ela não conhecia o termo abroad. E aí ela se perdeu ali, a partir dali ele começou a mudar de assunto, a conclusão ela não passou no inglês, porque o inglês dela estava com aquela visão de túnel, engessada, ela não estava preparada para qualquer tipo de situação. E vocês vão encontrar esse tipo de situação no voo. Um passageiro, ele vai virar para você e vai te perguntar, eu tenho conexão para Foz do Iguaçu. Como é Foz do Iguaçu? Aí tudo bem, você sabe falar sobre conexão, mas você não sabe virar para ele e falar assim, senhor, Foz do Iguaçu tem as cataratas, vou te dar dicas de hotel, você pode fazer isso, atravessar a ponte, ir para Ciudad del Este. Você tem que saber se comunicar, gente. Então, não quero jogar um balde de água fria, muito pelo contrário. Eu quero jogar um balde de motivação para que você se levante hoje. Estou igual o pastor da Universal, quero que você se levante hoje, tá? Vá para a internet, buscar um curso de inglês. Uma dica, Wizard, CNA, CCAA, nada disso presta, gente. Nada disso presta. Isso daí é engessado. Você só vai aprender aquilo que eles vão te ensinar ali. Você saiu dali, você vai chegar nos Estados Unidos e você não sabe falar nada. Eu fiz inglês, não estou fazendo propaganda porque é muito bom. Quem mora no Rio, eu fiz inglês no bairro do Caxambi, num curso chamado MR English Academy. Como se fosse Mr. English Academy. Hoje, custa em média, eu acho que, porque o meu irmão estudou lá até há pouco tempo, acho que é R$60 por mês. Você faz o curso e você fala, porque eles praticam com você, tem a conversação, eles usam jornais, eles usam revistas, assuntos atuais, eles não botam um CD e você fica ali estudando aquele CD e quando você tem uma dúvida, a professora chega para você e fala, o CD vai te esclarecer, entendeu? Então, levanta dessa cadeira, vai estudar inglês. Você ficou 6 meses no curso, estudando o curso de comissário, você podia ter feito inglês paralelamente. Outra coisa que é boa também, aluga... Eu já ia falar aluga. Hoje em dia tem Netflix, tem iTunes. Eu tô ainda na idade da pedra. Eu ia falar aluga filme na videolocadora com legenda. Me expressei mal. Vocês têm Netflix, quem tiver, assiste o filme em inglês com a legenda em inglês, que aí você... o cérebro da gente é incrível. Involuntariamente, lá dentro do seu subconsciente, ele vai trabalhar, ele vai sincronizar aquilo ali. Quanto mais você assistir, mais você vai aprender, entendeu? Tem um monte de gente hoje em dia na internet daqui disposto a conversar no vídeo com pessoas aí do Brasil, de outros lugares do mundo, para poder melhorar a sua conversação. Hoje em dia com a internet, gente, vocês aprendem qualquer idioma, aprendem tudo. Então, chega desse vitimismo. Na minha época não tinha internet. Pra vocês terem uma ideia, a internet na minha época era de escada. Até tinha, só que era de escada. E eu só podia usar de madrugada. E meu pai não deixava eu usar. Porque ele achava que, não, vai ser caro. Mas pai, é um pulso só. Não vai usar. Aí eu tinha uma extensão, era uma caixinha assim redonda. Você puxava o fio, eram quase 3 metros de fio. Aí quando você apertava um botão, o fio enrolava todo. Aí o quarto dos meus pais era no 2º andar. Aí eu esperava eles irem dormir, aí eu ia lá, conectava para poder ir para a internet, para ler, pesquisar coisas sobre companhia aérea, né? Inclusive quando eu apliquei para a TAM, que foi minha primeira companhia, no ano de 2005 ainda, eu apliquei e foi de madrugada. Aí quando eu ouvia um barulho, que alguém acordando, se mexendo lá em cima, eu apertava o botão, corria, enrolava tudo, eu ia deitar e ia dormir. Mas eu pegava os speeches de bordo, eu treinava, eu gravava. Na época o computador tinha aquele microfonezinho branco, eu gravava os speeches, eu treinando os speeches em inglês em casa, para eu poder... E depois eu ouvia para saber como é que estava a minha pronúncia, se estava correto. Então, vocês têm hoje em dia tudo mastigadinho. Vocês têm Instagram, eu tenho o meu, tem aí o 4 Asas, um beijo para as meninas do 4 Asas, amo de paixão.
Tem muito Instagram legal, com muitas dicas. Tem canal no YouTube com muitas dicas, tem tudo mastigado. Vocês têm um manual de como fazer o curso, como passar na ANAC, como passar na entrevista, como conviver na empresa, como se aposentar. Tá tudo mastigado até hoje. Então, só tem que ter força de vontade. É o que tem que ter, tá bom? Então, na Gol é isso. Quem for aplicar para Gol, muito boa sorte. Invistam nas palavras-chave. Leiam bastante, leiam sobre a cultura da empresa, a filosofia da empresa, a história da empresa. Não tem nada pior que você chegar numa empresa e você não sabe nada sobre ela, porque uma das perguntas que eles podem fazer para você é por que você acha que você vai ser um bom comissário da Gol? E a pior resposta que você vai dar é você é um bom comissário porque eu sou uma pessoa assim. Não, você tem que saber, a Gol quer saber se você entende sobre ela, por que você vai ser um bom comissário para ela? Uma boa resposta. Olha, eu serei um bom comissário na Gol porque a Gol é uma empresa aí pioneira no transporte a todas as classes sociais. A Gol é uma empresa que foi a primeira empresa que deu condições de todo mundo viajar para tudo que é lugar, entendeu? É uma empresa que investe na sua frota apenas em 737 para ser rentável, porque quando você trabalha só com menos tipos de avião, você pode concentrar sua manutenção só naquele tipo de avião. Então, saiba, a Gol foi a primeira empresa a criar o check-in online, entendeu? A Gol foi a primeira empresa a criar o check-in por reconhecimento de face. Saibam sobre a empresa que vocês estão indo. E não só para Gol, gente, para Azul. A questão do algoritmo serve para Azul, serve para Avianca, que eu tenho fé em Deus que vai melhorar. Ou então a Azul vai comprar, mas eu viajo muito de Avianca também. Eu recebo muito carinho da Avianca. Tem bastante gente que me segue também lá na Avianca e às vezes é gratificante. Eu entro no avião, aí eu ganho bombom, eu penso, conheço você do Instagram, eu vejo suas dicas e tal. Isso é muito legal. Então, assim, quero muito que a Avianca continue, até porque, gente, quando uma empresa fecha, são menos oportunidades para as pessoas viajarem porque a passagem fica mais cara, entendeu? São vários colegas que ficam desempregados e isso não é legal, entendeu? Então, saibam sobre a empresa, tá? Agora eu vou falar da United. Vamos falar aí que a United está contratando, acabei de vir de um evento na semana passada aqui em São Paulo, aqui em Chicago, chamado Backstage. Eu vou falar da United, mas antes eu vou só responder umas perguntas aqui rapidinho. O Edu Bet falou, é o sonho dele ser comissário, se ele vai conseguir, só depende de você, Edu. Era o meu sonho também, parecia impossível, e aqui, ó, tô aqui. Plano de marketing de vocês é que levou a empresa ao topo. Acho que o Viana Tiano, ele tá falando da Gol. Marketing é tudo, você tem que ter um bom marketing. Isso a Gol tem de sobra. GP Lara, você é top demais, Rodrigo, sincero, objetivo, obrigado. Ulisses Bueno, sou de João Pessoa, na Paraíba, meu sonho sempre foi ser comissário de voo, só que aqui na Paraíba não tem base aérea, isso que me desmotiva. Olha, eu era do Rio, também não tinha base e nem por isso eu deixei de ir para São Paulo. Eu entrei para a United, eu sou de Chicago, me mandaram para Denver e nem por isso eu desisti. Então, nem tudo é do jeito que a gente quer, a gente tem que se adequar àquilo. O sonho ele não chega para você de mão beijada, são, como eu falei no exemplo antes, agora eu aprendi a falar, são degraus. Então você tem que subir degrau por degrau até você atingir a sua satisfação. A Avianca vai abrir uma nova empresa chamada Life Air, se a justiça autorizar. Tomara que autorize então. Conta pra gente no YouTube como conseguir o Green Card. Tem um vídeo lá contando como é que eu consegui o Green Card. Olha lá, já assistiu todos os vídeos? A United vem fazer seleção no Brasil como a Emirates? Meu sonho, mas infelizmente o governo americano ele não fornece o tipo de visto que a Emirates fornece, mas se um dia isso mudar, como mudou agora para pilotos, aí as empresas americanas todas já estão fornecendo visto de trabalho para piloto porque está em sobra. Explicando para vocês, vamos começar a falar de United então? Eu vou começar a falar para vocês essa questão do visto, como é que é, por que para voar na United tem que ter o Green Card, por que a United ou qualquer outra companhia americana não dá visto de trabalho, tá? E funciona da mesma maneira no Brasil. O visto de trabalho, quando um país ele fornece visto de trabalho para um estrangeiro, esse visto ele é fornecido para alguém que performe algum tipo de profissão especial que seja difícil para a pessoa daquele país
de executar. Por exemplo, agora aqui a gente não está tendo piloto, está faltando piloto, porque o que acontece? A maioria dos pilotos aqui nos Estados Unidos, das empresas aéreas, eles vieram do militar, né? Vieram do exército, da marinha, da aeronáutica. E os Estados Unidos, naquela época de guerra, formou-se muitos pilotos. Hoje em dia já não está mais assim, porque foi a Primeira Guerra Mundial, segunda, tá bom, primeira não, na Segunda Guerra Mundial nós temos muitos pilotos que vieram da Segunda Guerra. E então o que acontece? Como a demanda caiu e o país não está produzindo piloto, aí o governo começa a considerar essa profissão como uma profissão especial. Essa mão de obra ela precisa ser buscada em outros países. Aí sim, eles emitem o visto de trabalho para essa profissão e o green card. A mesma coisa para cientista. Não é qualquer um que vira cientista para estudar uma doença rara, para estudar seja lá o que for. Então, cientista acaba sendo uma profissão especial. Então, qualquer país onde uma profissão fique escassa e o país não consiga produzir aquela mão de obra, esse país começa a emitir vistos, autorizações de trabalho para que essa mão de obra seja buscada em outros países. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, tem uma demanda muito grande de comissários também. Tem um mercado muito grande de comissários. Só que aqui também tem muita oferta, entendeu? Aqui não é tão difícil como no Brasil, porque não são só 4 empresas como aí. Aqui as empresas aéreas elas são divididas em regional, que é regional, e mainline. Mainline são, por exemplo, a gente tem a United, a gente tem a Delta, American, JetBlue, a gente tem a Southwest, a gente tem a Frontier, Alaska e Virgin America. Acho que eu não esqueci de nenhuma. Essas são as mainlines nos Estados Unidos. São mainline, linha principal, empresas principais, empresas grandes. Agora, regional, deve ter mais de 300. A gente tem a SkyWest, Transstate, Air Wisconsin, Mesa, PSA, Endeavor. São muitas empresas, vocês não têm noção. Às vezes eu encontro a pessoa, que empresa você é? Elas falam o nome, nossa, eu nunca ouvi falar. Essas empresas, quando vocês veem os aviões, por exemplo, United Express, que são aqueles jatos menores, American Eagle, que são os jatos menores da América, Delta Connection, que são os jatinhos da Delta, não são essas empresas que voam esses aviões. A United, ela contrata várias empresas regionais, dependendo da área. Por exemplo, aqui em Chicago, a United tem trabalhando a Air Wisconsin, tem a Mesa, tem a SkyWest e tem a Transstate. Então, o que a United faz? Ela contrata essas empresas, terceiriza, esses aviões são pintados de United Express e essas empresas operam para a United. A United recebe parte da operação e essas empresas recebem outra. E os comissários que trabalham nessas empresas não são comissários da United. Eles usam uniforme, a asinha, tudo com o nome United, mas geralmente eles trabalham para 3 empresas diferentes. Pra vocês terem uma ideia, o meu esposo, ele agora entrou para a United, mas no ano passado, antes de entrar na United para adquirir experiência, ele voou para a SkyWest. E na SkyWest ele voava a Delta, voava a American e voava a United. Aí ele tinha que andar sempre com o uniforme das 3 pronto, porque ele nunca sabia em qual que ele ia voar, entendeu? Você sai... você está em casa esperando a empresa ligar, hoje você vai voar a América, aí ele tem que ir com a América. É ruim que você tem que aprender 3 empresas, aí quando você voa na mainline você aprende uma só, entendeu? Então aqui tem muita oferta de trabalho, mas também tem muita mão de obra no mercado. Então o comissário ainda não é considerado uma profissão aqui que os Estados Unidos precisem buscar em outro país, até porque aqui não precisa ter curso de comissário para você voar numa empresa. Não precisa fazer CMA, não precisa fazer nada. Você tem que entrar no site da companhia, você aplica e a companhia cuida do resto para você, entendeu? Então, por isso que a United não faz, ou qualquer outra companhia americana não faz esses eventos que a Emirates faz de buscar. Por exemplo, nos Emirados Árabes, eles não têm tanta oferta de mão de obra, porque é um país pequeno para comissário. É um país pequeno e uma companhia muito grande que voa para tudo que é lugar do mundo. Então eles têm que buscar esses profissionais em outros lugares do mundo, entendeu? Então, mas se algum dia isso mudar e a United for contratar, eu faço questão de participar do processo seletivo. Vou falar, pelo amor de Deus, deixa eu participar, eu quero ir para o Brasil
para eu poder recrutar comissário ou até mesmo abrir uma base aí. Eu acho muito difícil. Já se falou muito aqui em abrir uma base no Brasil, mas as leis trabalhistas no Brasil e a lei do aeronauta no Brasil também são completamente incompatíveis com a filosofia, com o nosso trabalho aqui. Então seria impossível operar, uma empresa americana operar no Brasil, abrir uma base aí. Mas vamos lá, para quem quer voar aqui, então tem que ter o Green Card, tá? Sem green, não tem visto de trabalho. Você pode entrar no site, você vai aplicar. Aí na hora que eles forem te chamar pro face-to-face, que é a entrevista, eles vão perguntar, você tem o Green Card? Não, então infelizmente não pode. Tem que ter o Green Card. Ou então você tem que ser cidadão americano para poder fazer a entrevista, tá? Então, vamos lá, que eu ia falar. Tô perdido. Deixa eu comer um pedaço de pão de mel, que eu me empolgo rapidinho. Calma aí, gente. Falei muito em respirar. Pois bem, a United criou um evento chamado Backstage. Esse evento é para... Esse ano a empresa está vindo muito agressiva. Ela quer resgatar a cultura do atendimento, a cultura da apreciação pelo passageiro, pelo serviço do passageiro. Então, eles fizeram um evento, nós somos 26 mil comissários só na United, tá? Nós somos 26 mil comissários. Então, eles têm esse evento umas 4 vezes ao mês. São 2 dias, eles fazem um coquetel pra gente. Aí vai o CEO da empresa, o Oscar Munhoz, o VP do In-Flight Service, o John Slater. Tem o Scott Kirby, que é o nosso presidente. Eles sobem no palco para falar tudo o que vai acontecer, os novos investimentos. Eu fiquei super feliz que eles falaram que esse ano é o ano das rotas internacionais. Eles vão investir muito no mercado internacional, principalmente focado na China, no Reino Unido e no Brasil. Ou seja, a gente está implorando para que eles abram novos voos para o Brasil. E parece que isso vai acontecer. E para isso eles vão contratar 2 mil comissários. Já começaram a contratar 2 mil comissários. Inclusive eu estava até falando agora com uma menina, esqueci o nome dela. Estava comigo agora no direct, mas eu esqueci. Ela está se formando na sexta-feira agora. Ela me segue aí no Insta. E, gente, toda semana está formando uma turma. E são turmas grandes, tipo 60 comissários. As turmas aqui, elas começam, os 2 primeiros dígitos é o ano, né? 19, tem 1901, 02, 03. A gente vai entrar em abril e eles já estão na turma 19 e 16. Já foram 16 turmas esse ano. E vai ficar esse ano e o ano que vem aí, ó, a Mara e a Raíssa. Beijo pra Mari e pra Raíssa, elas são minhas seguidoras aí. Estão se formando sexta-feira que vem, na mesma turma, vão fazer o IOE, que é o cheque final, o voo final. Fiquem tranquilos, vocês vão passar. Então eles fizeram esse evento para contar pra gente tudo que a gente pode esperar que a empresa tá vindo. E assim, muita coisa, muito legal. Então, para quem mora aqui, para quem tem a documentação, e tem bastante gente aí que me segue, mora aqui, entra lá no site da United, clica em Careers e aplica. Vou falar para vocês como é que funciona. Quando você se inscreve para a United, você vai preencher um questionário, tudo mais, a mesma coisa que nem na Gol, palavra-chave, aquilo tudo. E aí, se eles gostarem daquele currículo, eles vão te enviar um link para você fazer uma entrevista por vídeo. Como é que é essa entrevista? É isso aqui, ó. Do jeito que eu tô fazendo com vocês agora. Eu não tô vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Sendo que lá eles não estão me vendo. Você vai entrar num site. Esse site você tem que ter uma webcam. Aí esse site ele vai abrir 5 perguntas. Vai te fazer 5 perguntas, tá? Relativas a trabalhar na United, ou a profissão de comissário de bordo. E você vai ter 2 minutos para gravar a resposta de cada pergunta. Você grava, se você não gostar, você pode gravar de novo. Acho que até 2 vezes. E aí no final você manda para eles, tá bom? E você manda essa pergunta para eles, aí você aguarda. Se você passar, aí eles vão te convidar para fazer o que a gente chama de face to face, que é
rosto a rosto, né? Lá em Houston, geralmente. Eles fizeram uns eventos aqui agora nos Estados Unidos, nos hubs. Teve em Chicago, teve em Denver, teve em São Francisco, teve em Newark, teve em Houston. São sete hubs aqui nos Estados Unidos, onde não precisava do vídeo. Você entrava no site, se inscrevia e eles marcavam para você ir num desses hubs, dessas cidades. Aí lá você já fazia o face-to-face. Então eles te convidando para fazer o face-to-face. E mesmo se você morar no Brasil e você não tiver. E você tiver a green card, tem gente que tem green card e mora no Brasil, ou tem a nacionalidade e mora no Brasil. Mesmo assim, você pode aplicar. Eles te dão a passagem para você ir fazer a entrevista, ida e volta. Aí eles vão, por exemplo, eu morava em Chicago, minha entrevista foi em Houston. Eles me deram o voo para ir e me deram o voo para voltar. Aí eu fui lá fazer a entrevista, foi super tranquilo. Começou 8 horas da manhã e 11 já tinha terminado. A gente entra numa sala, um grupo, aí eles fazem a apresentação da empresa, depois os recrutadores vêm, chamam um por um para você fazer uma entrevista com eles, depois eles te levam para uma outra sala para você fazer entrevista com o pessoal da RH. E no meu caso, eu fui para uma outra sala para fazer a prova de português. Engraçado, porque eu tive que ser testado em português. E depois eles te mandam para casa e você aguarda o e-mail. Algumas pessoas, eles dizem na hora se passou ou não e é de fase. Na maioria das vezes eles te dizem ele na hora. Ou então eles mandam você para casa e você recebe um e-mail depois dizendo se você passou ou se você não passou. Aí depois disso, você passou, você vai receber a documentação que você precisa mandar, é tudo por e-mail. Você manda tudo por e-mail para eles, aí eles vão fazer um background check, os últimos 10 anos da sua vida, o que você fez, se você cometeu algum crime e tudo mais. E aí, depois desse background check pronto, você vai receber a data do seu treinamento. E aí, no treinamento, eles vão de novo te dar. É geralmente feito em Houston, nosso centro de treinamento lá. A gente tem um em Chicago, só que o daqui é usado para revalidação. O daqui, o de Denver, também é bem grande, bem legal. E aí você vai para Houston para fazer esse treinamento. O treinamento é bem extenso, são 6 semanas, é quase parecido com o do Brasil. Só que essas 6 semanas eles te dão um hotel para você ficar, te dão alimentação, te dão um cheque toda semana de ajuda de custo. No final do treinamento ainda te dão $1.000 se você passar no treinamento, um incentivo para você passar. Ele é um treinamento eliminatório, se você tem que passar em todas as provas, igual é no Brasil, com um diferencial. Acho que no Brasil não tem problema se você reprovar todas as provas, você pode fazer mais uma vez. Aqui não, aqui você só pode reprovar uma. Se você reprovar uma prova, você não pode mais reprovar nenhuma. Senão você volta lá para o início do treinamento e tem que fazer tudo de novo, dependendo do caso. Aí eles vão avaliar o seu file, ver como é que você foi durante o treinamento, se teve força de vontade, entendeu? É bem tranquilo comparado ao Brasil, a seleção daqui. No Brasil é muito mais difícil em tudo, porque tem a burocracia do curso, tem a burocracia da ANAC, tem a burocracia do CMA, e as seleções são bem puxadas. O Brasil é um país muito grande. Aí tem aquela pessoa que mora lá em Manaus, que a passagem é caro pra caramba, ela quer fazer a seleção, ela vai lá todas as etapas, chega na última e não passa, entendeu? Eu acho um pouco desumano. Eu acho que uma coisa que podia melhorar na parte da seleção seria as companhias aéreas fornecerem esse assento para quem for fazer seleção. Se a pessoa for de longe, assim, acho que não custa nada ter essa ajuda. Tem muita gente que deixa de fazer seleção por não poder voar até São Paulo. Ou então a companhia podia pegar, igual a Gol tá fazendo agora, a Gol sempre pioneira. A Gol tá fazendo seleção aí em várias partes do Brasil. Então acho que podia ter um pouco mais esse lado humano por parte das empresas. Então a companhia aqui, ela te dá todo esse respaldo. Você vai fazer a seleção, vai fazer o treinamento, eles vão te dar tudo. Aí durante o treinamento você vai receber a sua base, você vai ser enviado para uma das bases, tá? São 7 aqui nos Estados Unidos. Não, peraí, são 7 hubs, mas bases a gente tem mais. Eu vou falar para vocês, vamos ver se eu consigo lembrar de todas. Vamos lá. Chicago, Houston, Denver, Newark, Washington, Los Angeles, Las Vegas, São Francisco, Boston e Cleveland. Isso, são todas essas. E agora também estão abrindo as bases satélites, que são Orlando, Phoenix e San Diego.
Além disso, a United também tem bases internacionais. Nós temos uma base em Londres, temos uma base em Frankfurt, temos uma base em Guam, na Ásia. Guam é Ásia ou Oceania, agora eu não sei, não lembro. Temos uma base em Hong Kong e temos uma base em Tóquio, Narita. Ou seja, não é pouca coisa não. É uma empresa bem grande e muito boa de se trabalhar. Muito tranquilo. Uma empresa desse tamanho, dificilmente você vê alguém reportando alguém por causa de cabelo, que nem essas coisas, essas infantilidades que tem no Brasil. Também quando reporta, amigo, se alguém reportar, você cai aí na AFA daqui, você pede pra sair. Mas é feio, né? É feio também. Faz o seu trabalho, faz o teu e quando você tiver vontade de reportar alguém, guarda aquilo ali. Aí quando você estiver indo embora para casa, compartilhe o seu trabalho com alguém, incentiva alguém a conseguir um trabalho. Não vai incentivar alguém a perder o trabalho, você não sabe o que está se passando na vida da pessoa. Tem supervisor, tá? Tem chefia, tem gente para fazer isso. Você não precisa fazer uma coisa dessa. Eu tenho colegas que perderam o trabalho porque estavam... Tudo bem, eu sou daquele que eu tô passando por um problema e eu não levo isso pro voo. Eu tô lá sorrindo. Eu posso estar com problema que for, eu tô lá sorrindo, mas isso é meu, Rodrigo. Não é toda pessoa que é assim. Tem gente que não vai conseguir. Nós somos seres humanos, as pessoas são diferentes. Então você não sabe o que está se passando na vida do colega. Já que vai reportar, porque tá de cara feia, porque fez alguma coisa, chama ele para conversar. Às vezes tudo que ele precisa é essa atenção que ao invés de você dar, você foi lá e foi reportar. Entendeu? Então aí voltando a falar da United, eles vão te mandar para uma dessas bases. Se não for a base que você quer, eles vão te dar, vão te falar durante o treinamento. A gente tem essas 3 bases, geralmente são 3 ou 2. A gente tem essas 3 bases abertas. São Francisco geralmente é uma delas. Ninguém quer ir para lá porque é muito caro para viver em São Francisco, mas são os melhores voos. Você está na reserva em São Francisco, você vai para Auckland, na Nova Zelândia, você vai para Sydney, na Austrália, você vai para 3 cidades do Japão, você vai para 4 ou 5 destinos na China, você vai para a Europa, é muito internacional de São Francisco. Mas em compensação, aqui em Chicago você aluga um apartamento de 2 quartos por $1.000 e em São Francisco você aluga um quarto na casa de alguém por $2.500. É bem diferente, tá? Tem alguém me perguntando o que eu acho de trabalhar na Delta. Eu não posso responder porque eu não trabalho na Delta. Então eu não tenho experiência nenhuma de Delta, a não ser de voo. Gosto de voar com eles, sempre fui muito bem tratado. Aliás, sempre fui muito bem tratado em todas as companhias que eu voei. Sempre faço o mimo, eu procuro sempre levar um chocolate para a tripulação, porque a gente sabe, quem voa sabe o que a gente passa ali no dia a dia, tanto de bom. A aviação é igual avião, são altos e baixos. Uma hora você está aqui, outra hora você está ali, e é assim que funciona, tá? Mas para voar aqui nos Estados Unidos, seu inglês tem que ser fluente, porque você está trabalhando numa companhia americana, então é o idioma principal da companhia, tá? Em relação à tatuagem, você pode ter o corpo inteiro tatuado, desde que fique escondido dentro do seu uniforme. Você não pode ter tatuagem na mão, no braço que fique visível. Você até pode ter tatuagem no braço, você vai ter que usar camisa de manga comprida, tá? Deixa eu ver. Gente, era isso que eu queria falar da United. Já falei da Gol, já falei da United, agora eu vou responder algumas perguntas. Não vou voltar muito. Quem mandou pergunta que ficou lá atrás, vai mandando aí de novo, tá? Rodrigo, o salário compensa, amigo? Ô Kleber, eu vou responder a sua pergunta da seguinte maneira. Depende da sua expectativa. A minha expectativa é voar na empresa dos meus sonhos e fazer o que eu amo. Então, isso já ajuda, independente do salário. Mas o salário é bom, sim. O salário aqui ele é gradativo, ele vai aumentando a cada ano que você está na empresa, entendeu? Mas eu acho que se você for focar numa empresa mais pelo salário, você nunca vai conseguir ser feliz naquela empresa, que você nunca vai achar que está à altura do que faz. O início pode ser um pouco difícil, você tem que ser bastante esperto, tipo, aqui é um sistema, você trabalha com preferenciamento de voos, então você tem que saber trabalhar o sistema para você ter um bom desempenho no trabalho e ser chamado para as viagens boas. Pode pedir para mudar de base aí? Pode. Quando você receber a sua base, você
tem que ficar 6 meses naquela base, não pode sair dali durante aqueles 6 meses, a não ser que a companhia precise de gente em outra base, eles precisem tirar dali. Mas depois de 6 meses você pode trocar de base sim. Você pede sua transferência. Eu fiquei 6 meses em Denver e vim para Chicago porque é onde eu moro. Ahn, o Fly with Silva sempre quis me chamar no direct. Pode me chamar, gente, eu respondo todo mundo no direct. Às vezes eu olho lá, tem 30 mensagens, eu respondo tudo. Pode chamar lá que eu respondo. Às vezes eu posso demorar, mas sempre que dá eu vou lá e respondo tudo, tá? O Guilherme tá perguntando quais são os mínimos para aplicar aí na United, por exemplo. É mínimos o quê? O Guilherme, se você puder reformular a pergunta para mim, que tipo de mínimos? Na United só aceitam pessoas com inglês fluente? Gente, sim. É a mesma coisa que um americano ir trabalhar no Brasil. Você acha que uma empresa vai. A TAM, a Gol, vai contratar um americano se ele não falar o português? Não vai. Tem que falar o português fluente. Então é a mesma coisa aqui, tá? Porque a empresa é americana. Dicas para entrevista da United. Gente, aqui, ó, dica para entrevista aqui. Sorria bastante, o tempo inteiro sorrindo, ó. Assim, ó, tem que estar. Chega sorrindo, sorri pra tudo, sorri pra árvore. Seja simpático, dê bom dia pra todo mundo, boa tarde, boa noite, fale com todo mundo. Seja educado, tenha educação, entendeu? E mostre que você tá entusiasmado com aquilo ali. Você não chega na entrevista e não fica no canto. Aí alguém fala alguma coisa da empresa, você. Não, mostre que você quer aquilo ali. Seja você, entendeu? Seja você. Voo nacional é mais fácil do que internacional, algo do tipo? Não, eu prefiro 1000 vezes voo internacional. É muito mais fácil, você decola uma vez só, pousa uma vez só, faz um serviço só depois que decola, faz um serviço só antes de pousar, você dorme, descansa mais, é bem mais tranquilo, eu gosto mais. Então não dá para usar visto de trabalho quando você vai como au pair para aplicar nas CIAs daí. Não dá. O visto de trabalho, de au pair, de visto de. Como é que é o nome? Intercâmbio de estudante, nada disso dá. Para trabalhar na companhia aérea você tem que ter o green card. Por quê? Você vai fazer voos para fora do país, você vai sair e entrar. Então, o único documento que te dá a chance de entrar e sair dos Estados Unidos trabalhando é o green card ou então ter o passaporte americano. Se você tiver qualquer outro tipo de visto que te deixa estudar aqui, por exemplo, o visto de estudante, que deixa estudar não, deixa morar. O visto de estudante é só para você morar. Você só pode morar aqui. O visto para trabalhar como au pair é só para você trabalhar como au pair, entendeu? Então não existe um visto de trabalho para trabalhar como comissário aqui. Rodrigo, eu consigo voar na United com permissão de trabalho? Se a sua permissão de trabalho for com o green card, sim. Agora, se for só uma permissão de trabalho e você não tiver o green card, não. Porque se você tiver a permissão de trabalho e você sair do país, você tem que pedir uma autorização, um documento por escrito toda vez para você poder sair e entrar no país de novo. Então imagina, se fazendo voo internacional, toda vez a companhia tem que pedir esse documento para você. Então infelizmente não tem como, tá? Não tem que ir pelo salário sem fazer o que gosta, é verdade. O que você de fazer o intercâmbio para ficar fluente antes de entrar na companhia? Eu acho ótimo. Tudo que você puder fazer para ficar fluente. Tudo é válido. Intercâmbio, filme, tudo, 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 tudo. Fique fluente no inglês. Converse bastante. Não precisa se desculpar, Kleber. Entendi perfeitamente sua pergunta. Só tô dando mesmo dando um toque. Custo de vida nos Estados Unidos. O único lugar aqui que tem custo elevado para base de comissário que eu digo, é Newark e São Francisco. Mas, gente, ó, crash pad. Você faz acontecer. Quando você quer uma coisa, você faz acontecer. Você vai para um crash pad. O que é o crash pad? É lugar que aluga cama, entendeu? Tudo dá-se um jeito. São só aqueles 6 primeiros meses. Depois você transfere para a base que você quiser. Entendeu? Dicas para a entrevista da United. Ó, eu gravei um vídeo. Tá lá no meu canal do YouTube. O link tá aí na bio. Eu vou deixar essa live salva também. Onde eu dou dicas para a entrevista da United, tá? Como é uma entrevista curta, é muito rápido, dura só uma manhã e assim, não tem muita coisa que falar, só ser sincero e sorrir bastante. Diferenças entre voar aí no Brasil, positivo e negativo, por favor.
Nossa, eu vou ter que falar textão. Pera aí, ó, diferença em voar aqui no Brasil. No Brasil, você tem a sua escala com os seus voos. Aqui você não tem, você entra de reserva. O que é de reserva? Você fica o mês inteiro de sobreaviso e eles vão te ligando para fazer os seus voos. Em parte, eu gosto disso. É uma questão de você se adaptar, porque você nunca sabe para onde vai. Então, a cada vez que você olha o telefone e a escala tá te ligando, você fica, nossa, para onde eu vou agora? Entendeu? Mas, por outro lado, chega uma hora que você quer ter a sua linha de voos. O que é a linha de voos? É você sair do sobreaviso, porque a reserva você tem só 12 folgas no mês, só. Ó. Você tem 12 folgas no mês. Já quando você tem uma linha, você sai da reserva, você pode ter quantas folgas você quiser. Você pode não fazer voo nenhum no mês, mas aí você também não ganha, entendeu? Então esse é um ponto que eu diferencio bastante daqui para lá. E no Brasil também, uma coisa negativa para mim no Brasil, os voos são muito curtos. Então você tem uma jornada de trabalho maior e você com menos horas de voo. E aqui você tem uma jornada de trabalho, por exemplo, no Brasil você tem uma jornada aí de 10 horas e 3 horas de voo dentro dessas 10 horas. Aqui nos Estados Unidos você tem uma jornada de 9 horas e nessas 9 horas você consegue ter as 7 horas de voo. Porque o país é muito grande e os voos são bastante longos, tá? Eu não tenho nenhum estudo em relação à aviação no Brasil, porém tenho noção de atendimento ao cliente, postura, inglês avançado, que você considera essencial para quem quer se preparar. No Brasil ou nos Estados Unidos? Bom, para os dois. Você tem atendimento ao cliente, postura, inglês avançado, você tem tudo o que você precisa. Só sorrir bastante, se vista bem no dia que você for à seleção, o traje lá social, tudo certinho e seja você. Você tem tudo que eles querem. Estão me perguntando se eu conheço a Southwest. Conheço a Southwest. Bem legal de voar na Southwest. É bem animado. É um pouco estranho, porque o lugar não é marcado, é fila. E é diferente. É bem diferente. Pode ter outra profissão quando não estiver disponível a empresa? Não entendi. Se puder reformular para mim a pergunta, tá? Mínimos em relação à documentação, Guilherme, vamos lá. Então, mais uma vez, para trabalhar aqui nos Estados Unidos, tem que ter o Green Card ou a cidadania americana. Tá bom, gente? Cassie, o primeiro vídeo que eu vejo seu, e que pessoa de luz. Obrigado. Obrigado, mas é isso, a gente tem que somar. A gente não pode pegar... É gratificante quando a gente pega o nosso conhecimento e a gente compartilha e vê que a gente ajuda a fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é bem legal. O Ulisses Bueno, moro um pouco afastado do centro da cidade, tenho curso de inglês custando apenas R$70. Creio que eu não aprendo quase nada. O que acha? Bom, já falei isso no início desse vídeo. Eu fiz inglês num cursinho de bairro, lá no Rio de Janeiro. Hoje em dia ele custa acho que R$60 por mês e fiquei super satisfeito. Foi lá que eu aprendi a falar inglês. Gente, é meu pão de mel. Eu tô falando, tá me dando fome. Pera aí. Já vou continuar. Meu aniversário, novembro. Quem quiser me dar pão de mel da Balduco, eu amo. O personal da academia odeia. Vamos lá. Quanto tempo você estudou inglês? Eu estudo inglês desde pequeno, tá? Eu ganhei uma bolsa na escola quando eu estava no CA ainda para fazer um cursinho. Aí estudei nesse cursinho durante um tempo, depois eu voltei, acho que com 10 anos, e aí estudei inglês até eu entrar para TAM. Sabemos que no Brasil eles são bem exigentes com mulheres em relação a ser padrão físico. Na United também? Olha, sinceramente, se você estiver falando de tá falando de padrão físico, da pessoa ser mais magrinha, a pessoa ser mais cheinha. Eu acho que hoje em dia tá tudo muito flexível, até mesmo a questão da idade. Aqui na United, além de você ter a diversidade de países, né, de pessoas de outros países, que eu acho bem interessante, porque você tá ali, é brasileiro, é chinês, israelense, europeu, tem tudo. Você também tem pessoas de todas as idades. Na minha turma tinha um rapaz de
quase 60 anos e ele nunca voou antes, entendeu? Um francês e tá aí, ó, a empresa contratou. Então acho que essas labels, esses rótulos ficaram um pouco no passado. É claro que preconceito existe em todo lugar, entendeu? Então acho que depende de quem tá ali avaliando, entendeu? Acho que todo mundo tem direito a uma oportunidade, tá? E não vai ser o seu peso. É claro que o avião ele tem um corredor e exige um certo físico para se passar nesse corredor. Existe uma certa condição para você manusear a galley, manusear o trolley numa emergência, uma janela de emergência, entendeu? Então aí não é nem questão de. Não é nem uma questão de discriminação, seria mais uma questão de bom senso, de se adequar naquilo dali, entendeu? E aí vai de acordo com o avião que a empresa... Ó, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na regional, se você for muito alto, eles não te contratam. Por quê? Não é preconceito porque você é alto, é porque os aviões são muito baixinhos, entendeu? Eu entro no avião da regional, dependendo do modelo, eu faço assim, que nem a Azul. A Azul, quando ela começou, ela não contratava ninguém alto. Não é porque é preconceito com as pessoas altas, é porque o avião é Embraer, o Embraer era baixinho, entendeu? Eles te colocam nos melhores hotéis. Isso eu não posso reclamar. United coloca a gente nos melhores hotéis. E olha, eu vejo comissário reclamando. Falo, nossa, vocês tinham que voar no Brasil para ver os hotéis que a gente fica, tipo em Sinop, Tabatinga, que não tem opção. Chuveiro elétrico e o pessoal com banheiro de hidromassagem reclamando de hotel. O povo reclama de tudo. O comissário é igual em tudo que é lugar do mundo. Hoje vocês estão tudo aí com sonho. Daqui a pouco estão aqui do lado de cá voando. Aí tá tudo reclamando. Mas é normal do ser humano. Boa noite, Elma Souza. Em relação a Gol, tem alguma regra em relação a peso? Eu não sei. Sinceramente, eu não faço ideia. Não quero nem entrar nesse assunto porque eu realmente não sei. Tá? Não sei. Mas, nossa, eu tenho colegas... vamos falar plus size. Eu tenho colegas... plus size que voavam comigo e trabalham maravilhosamente bem, e tem colegas bem magrinhos que trabalharam comigo e trabalham maravilhosamente bem também. Aí vai da empresa, a gente vai do avião, não sei qual é a política da empresa para isso. Acho que isso é uma pergunta para quem trabalha na seleção da empresa, mas que isso não sirva de desmotivação para quem estiver acima do peso ou quem estiver abaixo do peso. Quer fazer curso de comissário e está acima do peso, isso tá te incomodando? Então, ali, ó, são 6 meses para fazer o curso. Vamos entrar na malhação. Vamos dar uma corrida durante 6 meses. Gente, para tudo tem saída. Tudo. Basta querer. Basta querer. Somos todos seres humanos. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Todos com as mesmas chances. A oportunidade está aqui, ó, na sua cabeça. Basta você querer correr atrás. A respeito da estadia, eles pagam tudo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As empresas aéreas pagam nossa estadia, você recebe as diárias, que é dinheiro para você comer, para se alimentar, que a gente acaba usando para fazer compra, locomover, para balada, você gasta do jeito que você quiser. Boa noite aí pro Renato de Embu das Artes, São Paulo, onde ele fez a sobrevivência na selva, deve ter comido galinha, matou a galinha e comeu. Eu lembro, eu tive que comer galinha sem sal. Vou salvar a live, gente. Logo onde eu moro, é aonde, Wender, que você mora? Qual a idade mínima e a idade máxima para voar na United? A idade mínima para você começar a voar são 18 anos. Peraí, agora eu não sei se é 18 ou 21, mas lá no site diz. É porque aqui nos Estados Unidos tem esse negócio de 18 e 21. Mas eu acho que é 18. Agora a máxima, se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver, eu voei com uma comissária chamada Phyllis. Ela tem 82 anos de idade e 60 anos de empresa. No início desse mês eu fui para Frankfurt. Eu me apaixonei pela Shirley, agora eu chamo ela de Mama. Ela tem 78 anos e tem 50 anos de empresa. Ficamos super amigos. Então não tem essa questão mais da idade, principalmente aqui, tá? Gente, tem gente da Argentina, ó, Ivana Lúcer. Olá, saludos, Argentina. Buenas noches, bienvenida. O espanhol dele, ó. Cueca, cuela, pérrego. Gente, altura máxima.
Não acredito que tenha altura máxima. Gente, cuidado com esse negócio de altura também, não é máximo nem mínimo. Hoje, para você trabalhar numa companhia aérea, a altura é aonde você consegue alcançar. Quando você for fazer o teste lá na empresa, vai ter uma linha lá no alto, então vai ter um bin, né, o compartimento de bagagem, só para ver se você alcança. A altura é aquilo ali. Tem gente que é alto e tem o braço curto. Olha, eu tenho o braço grande, ó, tá vendo? E eu tenho 1,76 m. Tem gente que tem 1,58 m e consegue alcançar a mesma altura que eu alcanço porque tem um braço grande. Então, não é mais por altura, tá? Não se preocupe em ir lá dobrar o pezinho pra